pedir licença para os irmãos que organizaram esses estudos para ler mais 2 versículos também na primeira carta aos Coríntios. Em capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 21. E versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Agora no capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Notemos a última frase desse versículo. A ciência incha, mas o amor edifica. Agora vamos para o nosso trecho, mas vamos ler a última frase do versículo 31 do capítulo 12. Vamos ler o versículo 31 todo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. Estava procurando alguma coisa dentro desta carta para ligar com o nosso capítulo 13, o grande capítulo que fala sobre o amor.
Então, parece que só tem essas duas referências ao amor, antes de capítulo 13, as duas que foram lidas agora, dizendo que a ciência incha, mas o amor edifica. É um grande contraste. A ciência era aquilo que os gregos, os coríntios, mais gostavam e se ocupavam muito. Então, a ciência, conhecimentos de grandes coisas, profundos conhecimentos, todas as coisas, com facilidade provoca o orgulho em nossos corações. Também aquela referência em capítulo 4, quando Paulo pergunta como é que eles querem ir, como é que eles querem que ele vá, com vara ou com amor, com vara ou com amor. E mais uma vez eu estava notando um contraste, o amor e a vara. Nós, por natureza, temos mais facilidade de usar a vara no sentido da crítica, principalmente, ou tentando corrigir aquilo que achamos errado em nossos irmãos. O amor, nós vamos ver, é exatamente o contrário disto. O amor exclui a vara, dentro do nosso assunto aqui. No fim do capítulo 12, após falar bastante sobre os dons, o apóstolo diz, então, que vai mostrar um caminho mais excelente. Um caminho que seria como o óleo no motor, no funcionamento daquele motor dos dons. O amor atuaria entre as várias peças daquele motor para prevenir atritos, fricções e problemas mais graves que pudessem acontecer. Então, os dons são tão importantes, mas o amor é um caminho ainda mais excelente. Sem dúvida que não é apenas no exercício dos dons que nós podemos ver esse amor funcionando em todas as esferas da nossa vida também. O nosso capítulo está facilmente dividido em 3 partes, que nós vamos notar. Os primeiros 3 versículos, nós temos grandes feitos que parecem obra do amor divino, mas não são. Aí de versículo 4 até o começo do versículo 8, nós temos o amor como o óleo lubrificante nesse motor dos dons espirituais para o bom funcionamento deles. A partir da segunda frase do versículo 8 até o fim do capítulo, nós temos as coisas, certos dons parciais que esperam aquele que é perfeito, trazendo uma mudança no tempo devido em que esta palavra perfeito se aplica na passagem aqui.
vamos notar mais agora as primeiras duas divisões. Vamos deixar por último a última divisão, até como devia ser por último mesmo, mas sei que não vou falar sobre ela agora, vou falar depois alguma coisa. Vejamos aqui os grandes feitos que parecem ser obra do amor de Deus e não são. É interessante notar o amor. Este amor é o amor divino. É um amor que não existe na terra. É o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor que o povo do mundo não pode compreender. E muitas vezes, enquanto uma pessoa salva manifesta esse amor divino, é interpretado pelo mundo como fraqueza, como covardia até. Mas não. É aquele amor que o mundo não conhece, que nós não conhecíamos também antes da salvação, mas que agora temos que deixar ele tomar conta em nossos corações. Então, de momento é isso que eu tinha para dizer, e contamos com a ajuda dos irmãos enquanto vamos meditando cada parte. Então, como nós estávamos notando, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. Inchar é se orgulhar do seu saber, do seu conhecimento, das suas grandes conquistas. E aqui nós temos então, nessa primeira parte, 5 coisas que pareciam fruto do amor divino. Embora que, como nós vamos notar, o apóstolo está fazendo uma suposição. Ele está fazendo uma suposição, não uma coisa que realmente tenha acontecido. Mas já que os coríntios gostavam da ciência, ele diz: se eu falasse com fluência todas as línguas de homens e de anjos, imagina, um orador capacitado a falar em diversos idiomas, de uma forma emocionante, cativante, era o que os coríntios gostavam. Mas ele disse, se não tivesse amor, não tinha importância nenhuma. Eu não tinha importância nenhuma. E tantas vezes podemos pensar nisso. E outros exemplos que nós temos aqui. Ele diz também, se eu conhecesse toda a ciência e todos os mistérios. Ainda outra parte é ligado com o falar, expressar em sabedoria isto aí. Ele disse, se não tivesse amor, nada seria. Em primeiro caso, ele seria como um simples barulho. Aquele falar em tantas línguas desconhecidas. Agora ele disse, eu nada seria. Mas ele vai além, fala da fé. Aquela fé que transporta montanhas. Se ele tivesse essa fé, não tivesse amor, nada seria. Até se entregasse o seu corpo para ser queimado e desse a sua fortuna para os pobres. Quem ia imaginar que esses 2 últimos atos não seriam atos de amor? Dar aos pobres a sua fortuna, dar a sua vida, o seu corpo para ser queimado. Aqui nós vemos na palavra de Deus
quão enganoso pode ser o nosso coração, nos enganar nós mesmos. Ele disse, era possível fazer isto sem ter amor nenhum. E aí ele diz, nada me aproveitaria. Podia morrer, dar o seu corpo para ser queimado. Sem amor, não receberia nenhuma recompensa de Deus por aquele ato tão heróico. Então, irmãos, vamos pensar nesses primeiros 3 versículos. So, Carlos, é interessante voltar para a primeira referência na nossa Bíblia para a palavra amor. Aparece em Gênesis capítulo 22, Deus falando para Abraão, toma agora o teu filho que tu amas. O amor que Deus podia detectar e apreciar. E quem sabe isto pode nos ajudar nesses 3 versículos primeiros. Nós poderíamos ver atos e pensaríamos que são atos de amor. Mas Deus pode analisar diferente e detectar o que é realmente feito por amor. Exatamente. Eu observei que o Senhor tentou definir esse amor, dizendo amor divino. Sim. O Senhor está dizendo que esse amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo na hora de conversão. E também continua sendo cultivado através do poder do Espírito Santo que reside em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sim. Então, por isso o Senhor está dizendo amor divino. Sim. É amor cuja origem é Deus. O Senhor seu Carlos, eu tenho uma dificuldade porque parece que é fácil definir esse amor, mas talvez não seja tão fácil, porque, por exemplo, João capítulo 3, 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram, mesma palavra, sim, esse amor. Então, eu descobri uma vez que pecadores nos seus pecados têm como exercer esse amor. O senhor deve ter olhado as várias referências a esse amor, mas a minha capacidade é muito limitada, eu estou limitado a esse capítulo aqui. Bom, eu só falo isso só para introduzir um tipo de cautela, sim, porque não é fácil definir. É isso que eu quero dizer. Mas o amor, esse amor é manifestado para os indignos, para aqueles que não merecem. Esse amor é manifestado sem esperar nada de volta. Aí, combina? Sim. Amor sacrificial. Amor, sim, que leva a pessoa a dar a sua vida. Às vezes o pecador tem como alcançar essa altura. Daria a sua vida para adquirir mais pecado? Sim. Sim. Talvez o seu Carlos tenha em mente mais o que nós temos em Tito capítulo 2, capítulo 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, mas que houvésemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Temos o passado do crente,
odioso e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus para conosco, tudo mudou. Sim. Estava me lembrando também de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Tem uma tradução que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, no sentido que o Senhor está apresentando, nós só temos a capacidade de amar assim depois da nossa salvação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim, é isso. Ao ler simplesmente o capítulo, a gente nota uma diferença em relação ao restante da epístola, até mesmo do capítulo anterior e do posterior. Sim. Não sei se o senhor pensou alguma coisa sobre isso. Ele começa ainda que, início do versículo 1, 2, 3, a maneira que o capítulo está estruturado, as palavras, indica, parece uma linguagem poética. Ele parte para coisas também, como o senhor disse antes, meio inimagináveis. É muito interessante para falar de um único assunto, o amor. Sim. Antes falou de vários assuntos. Sim. Agora, de uma maneira especial, para destacar um assunto, ele usa uma linguagem especial. Maneiras de se referir também, de maneira especial, a este assunto. O grande destaque que ele quer dar ao Sim. amor. É interessante porque João, que é o apóstolo do amor, né? João escreveu bastante sobre o amor nas suas cartas. Mas parece que esse capítulo aqui é realmente um hino ao amor. Ele está num nível bastante elevado. Nós notamos aqui, seu Carlos, no versículo 1, ainda que ele falasse em línguas dos homens e dos anjos, tem pessoas que dizem que o dom de línguas era um tipo de idioma que os anjos Sim. usam. Mas não acreditamos nisso aqui. O dom de línguas. Eu estou entendendo. Eram idiomas em uso. Sim. Naqueles dias. Línguas de nações vivas. Exatamente. Na época. Não de anjos. Sim. Devemos destacar quando anjos falaram na Bíblia, falaram línguas entendidas pelas pessoas que ouviram. Eu não acho lugar nenhum anjos falando uma língua desconhecida totalmente. Ao mesmo tempo, comunicando com os homens, como é que vão falar? Tem que falar em línguas dos homens. Isso não necessariamente diz que anjos só podem comunicar entre si usando linguagens do mundo. Não estamos dizendo isso. Só em Lucas capítulo 2, os anjos cantando no céu foram ouvidos pelos pastores. Eu não sei se estavam falando com os pastores, mas os pastores entendiam o que falaram. Eu estava pensando, seu Lindsay, nesse assunto, porque tantas pessoas pentecostais acreditam que falam essas línguas de anjos. Apontam esta passagem como base. Porém, estão completamente enganados. Paulo não disse que ele falava. Ele disse, se eu falasse. Muito simples para quem quer entender. Pois não? Tá ligado? O próprio Paulo fala da experiência de um homem que esteve no céu e ouviu coisas que não era lícito falar, mas ele entendeu o que ouviu. Ah, sim. Estando no céu, ele foi falado de uma maneira que ele entendia, né? Muito bem. É impressionante como pessoas religiosas se encontram, são bitoladas
a certas palavras, a certas expressões, a certas coisas que eles ouvem de quem prega para eles e não examinam. Uma vez um irmão estava falando com uma senhora que tinha esse pensamento. Muitos anos ela estava numa religião pentecostal e afirmava que era essa passagem dizia que Paulo falava. Mas o esposo dela estava junto, e esse crente falando com os dois. O esposo dela nunca teve interesse no evangelho, em lugar nenhum. Era bem mundano. Mas ele estava escutando aquele crente explicar. E só o crente parou de ler e disse poucas palavras. Ele disse o marido disse para a esposa: ó, tu não está vendo? É uma comparação. Está dizendo ainda que falasse, não está dizendo que falava. Então, é uma pena que as pessoas seguem a religião e não examinam a Bíblia. Vão só pela palavra dos outros, sem olhar exatamente o que está na palavra de Deus. Seu Carlos, no capítulo 12 nós temos os dons, né, em relação aos membros, né, sim, da igreja. No capítulo 14 nós temos esses mesmos dons em operação. E aqui no meio temos capítulo 13 falando a respeito do amor, que o senhor já falou, que é o ambiente, né, sim, onde esses dons se desenvolvem. Certamente isto era o grande problema em Corinto. Em Corinto, é. E talvez o senhor poderia desenvolver esse assunto da aplicação, né, do amor, da utilização dessa qualidade do amor em relação aos dons. Sim. Eu acho que nós vamos desenvolvendo aos poucos, à medida que vamos olhar o significado de certas palavras ali. Aí vamos ter ocasião de levar um pouquinho mais adiante, talvez, tá? Pode ser? Mas o que quer dizer isso, seu Carlos? Quer dizer, nós ouvimos que não faltou dom na igreja em Corinto, mas evidentemente faltou o amor. Sim. Será que isso quer dizer quer dizer que nós devemos exercer o nosso dom na esfera de amor? Mas em qual sentido? Vamos supor, ministrar a palavra de Deus. Nós devemos manifestar esse amor, então, para ministrar a palavra de Deus, a fim de não machucar os nossos ouvintes, a fim de não humilhar o nosso irmão em Cristo, a nossa irmã. É isso? Visamos a edificação, mas temos de transmitir a mensagem em amor. Em amor, mas eu entenderia um pouquinho diferente do que o senhor está dizendo. Então, é isso que nós queremos ouvir, seu Carlos. Nós não precisamos nos preocupar em palavras que não ofendam o ouvinte ou o irmão. Aqui nós vemos, por exemplo, que o amor não busca os seus interesses, né? Então, pode ser aplicado também na parte da pregação ou do ministério da palavra. Quer dizer, que eu tenha interesse de sempre participar, de sempre, né, ser o primeiro, ou ser um que fala, ou se eu estou na igreja local e esse domingo eu não participo de nada, já não gosto. Então eu acho que vai mais por esse lado aí, porque as palavras e o modo de expor a palavra de Deus, o povo de Deus está orando nesse sentido. E quem fala também já orou nesse sentido. Então, temos que confiar em Deus, que de vez em quando haverá alguma palavra que alguém não vai gostar, mas veio de Deus, né? Não quer dizer que não seja com amor. A grande lei do Velho Testamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante olhar no contexto daquela lei em Levítico capítulo 19,
O versículo anterior, antes de ler essas palavras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, no versículo anterior nós lemos, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Sim. Então, por amor do meu irmão, às vezes eu vou ter que repreender ele para não deixar ele continuar em pecado. Sim. Mas é um ato de amor. Exatamente. Mais algum comentário sobre esses 3 primeiros versículos? Carlos, eu só queria dizer, para mim estes 3 primeiros versículos são muito sérios. Pensando na possibilidade de tanta atividade, coisas maravilhosas que ele está imaginando aqui, mas com motivo errado. Estraga tudo. Ele não está dizendo que não vale tanto, ele está dizendo que não vale nada. E para mim isso é muito prático, muito sério. Pode receber o aplauso de tantos, porque realmente são coisas muito elevadas que temos aqui, né? Mas faltando o amor, não tem valor perante Deus. Eu acho que este capítulo poderia ser Paulo personificado. Isto é, ele era o exemplo de 1 Coríntios 13, mas nem por isso não deixou de apontar e corrigir os erros dos próprios coríntios, com palavras penetrantes. Sim. E isto ele fez sem por um momento abrir mão do amor, até quem sabe seria uma manifestação do seu amor. E na segunda carta ele diz que escreveu com muitas lágrimas. Sim. Ele não transmite isto nesta carta, mas foi assim, a maneira em que ele escreveu. Tendo os membros igual cuidado uns dos outros, seria uma manifestação deste amor. Sim. Seu Carlos, esse amor, o nosso irmão Paulo, ele também cometeu o mesmo amor antes de ele receber o Espírito Santo de ser salvo. Ele também fazia por amor, mesmo na sua incredulidade, prendendo os próprios crentes, e levando a prisões, até açoitando muitos. E depois, quando ele conheceu o amor divino de Deus, quando ele recebeu o Espírito Santo, o amor de Paulo se transformou. Amor verdadeiro, divino. Como o senhor pode nos colocar essa diferença? Antes dele ser salvo, era um amor mal orientado. Ele achava que estava servindo a Deus, mas não estava. Poderíamos dizer, seu Carlos, que esta grande virtude que parte de Deus, desde Gênesis capítulo 2, que com a queda, a manifestação dele fica totalmente distorcida. E parte para outros rumos e outros objetos. Vindo puro de Deus, mas ficou totalmente distorcido por causa da entrada do pecado. Sim, exatamente. Eu só ia perguntar, todo crente, toda pessoa verdadeiramente salva, tem esse amor? Sim, Romanos 5 nos informa, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Só que precisamos cultivar, não é?
Nós possuímos ainda a natureza da carne, que tantas vezes tenta ficar em primeiro lugar, e assim essas coisas não aparecem como deviam aparecer. Seu Carlos, nós notamos nas listas dos dons que o dom de línguas sempre estava por último, não é? Ao começar o capítulo sobre o amor, está em primeiro. Então parece lá estava em ordem decrescente. Aqui numa certa ordem crescente de importância. Então ele começa pelas línguas, porque os coríntios davam muita ênfase ao dom de línguas. Então ele começa por esse dom para mostrar para eles, ó, vocês enfatizam tanto esse dom, tem tanta importância, mas realmente não é tão importante assim. O amor, sem o amor, não adianta nada, as línguas. Sim. E depois ele parte para a profecia, mistérios, etc. Coisas que também eram destacadas em Corinto. Sem amor, não tem sentido algum. Devemos notar os três resultados dessas três possibilidades. Versículo 1, som. O som vazio, não produzindo nada. Mas versículo 2, nada seria individualmente, mesmo com toda esta fé e capacidade de fazer uma coisa milagrosa, extrema em medida, mas nada seria. Mas, quem sabe mais sério ainda, versículo 3, distribuindo, até dando a vida, nada aproveitando. Irmãos, será que isto é a luz do tribunal de Cristo? Ou inclui mais do que isto? Acho que principalmente a luz do tribunal de Cristo, porque no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, sem amor, faz pensar em Ananias e Safira? Um exemplo negativo. Foi um exemplo negativo, Então estamos dizendo que, vamos dizer, o mártir dando a sua vida, vamos dizer, sofrendo ali fogo, partindo para a eternidade, não havendo amor no seu coração ao fazer isso, não vai ganhar a coroa da vida. Não tem recompensa para ele. Pode ser por incrível que pareça, pode ser um ato de exibição, para que outros olhem para mim. Olhem o que eu fiz, ninguém fez, só eu. E Deus, que está vendo o coração, nos mostra aqui essa realidade. O Senhor veja isso aí com madeira, feno, palha, como que nós temos no capítulo 3. Ah, sim, exatamente. Sem valor nenhum. Sem valor nenhum. É bom não esquecer que é uma hipótese. Pode ter acontecido rarissimamente na realidade. Sim. Mas é uma hipótese para transmitir a importância suprema do amor. Acredito que talvez rarissimamente tenha acontecido. É bom destacar isto. Todas as coisas que temos aqui, não diz que Paulo falava todas as línguas de todas as nações e a língua dos anjos. Não diz que conhecia todos os mistérios, que tinha toda a fé, que transportava montes. Não afirma que ele tinha fortuna para distribuir para os pobres. É uma maneira especial usada por Deus para transmitir a importância do amor. São atos heróicos. São atos de exibição, são atos de aplauso,
os homens aprovariam tudo isso aqui, mas não teriam condições de ver se tinha amor. E aí só Deus podia ver. Algumas pessoas poderiam ser beneficiadas pelos atos aqui. Sim. Mas para a pessoa mesmo que fez, dependendo do objetivo, não teria proveito nenhum. Para aqueles que iriam olhar e se beneficiar, talvez iam ter bastante elogio para dar e para falar, mas para aquele mesmo que fez, se não tivesse avaliação de Deus, peso de Deus e não a medida dos homens, não teria valor nenhum. É realidade. Então nós temos aqui 15 palavras sobre o amor. Vamos pensando a partir de versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. Começa com essas duas palavras. O amor suporta, tem paciência. Mais adiante vamos ver que o amor não se irrita. Quem sabe eu posso iniciar uma linha de pensamento. O amor é sofredor. Neste caso, não teriam movido os processos contra os irmãos. Sim. Então, alguém pode continuar. É benigna. Sem dúvida, isto teria evitado outras atitudes erradas que vêm à tona na epístola. Sim. Mas isto outro pode, o senhor mesmo pode dar continuação. Então o amor aqui começa com a paciência em suportar sofrimentos, paciência em suportar prejuízos. O que isso é chamado no mundo? É chamado de fraqueza, de covardia. Para o mundo isso não é amor. Mas é a primeira palavra aqui que define esse amor que Deus tem colocado em nossos corações. Ô Carlos, por que é colocado em primeiro lugar sofredor? Eu não saberia dizer por que está em primeiro lugar, mas talvez o irmão tenha uma ideia. Eu nem sei quem é que falou. Fernando. Ah, tá, muito bem. É o começo de uma lista de definições, né? Então, está aí em primeiro lugar, fazendo-nos pensar nesse lado importante. Será que não seria mais ou menos no pensamento daquilo que Deus, enviando o seu Filho, é o supremo exemplo de amor. É o amor de Deus enviar seu Filho, do Senhor Jesus Cristo ter morrido. Não tem dúvida. Mas aqui nós temos algo prático para nós, em nossos dias, de praticarmos as realidades que temos aqui. Parece que a gente na história, eu acredito que muito pouco se viu falar que alguém desse a vida por amor a alguém do ser humano. Sim, acho que dificilmente é. Até na Bíblia está escrito, dificilmente alguém dará a sua vida por um justo, né?
Quem sabe não deveríamos pensar tanto no extremo? Quem sabe mais prático para nós aplicar isso para a nossa situação? Então, exatamente amor isso. É sofredor. Muito fácil num estudo bíblico conversarmos sobre isso, mas quem sabe por pouca coisa ficamos irritados e muito sentidos e sofremos muito pouco, aguentamos muito pouco. Então, este é o lado prático para nós aqui. Exatamente. Uma vez um irmão no ministério falou que a gente pode colocar o nome do Senhor Jesus Cristo no lugar de amor. O Senhor Jesus Cristo é sofredor, é benigno. E é bom para nós, como o seu James falou, colocar o nosso nome no aspecto prático para nós. Para ver se encaixa? Se encaixa. Pois não. Quanto sofredor, daria para a gente usar como referência 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Daria para usar esse versículo no nosso estudo? Sim, está bem dentro do assunto aqui. Se eles tivessem amor suficiente, não teriam levado seus irmãos para a justiça. Teriam procurado resolver o seu problema de uma outra forma, ou até levar ao prejuízo, por causa do amor e do nome do Senhor Jesus Cristo. Seu Carlos, em 2 Timóteo 2, no final do capítulo, lemos que ao servo do Senhor não convém ser contencioso, mas apto para ensinar, sofredor. Não sei se a palavra é a mesma no original, mas talvez nos transmite a ideia, se queremos agradar a Deus e fazer algo para entre o seu povo na sua obra, o crente tem que estar disposto a sofrer, senão ele não vai fazer nada de certo nesse mundo ímpio em redor. Sim. O amor é benigno, fala de bondade. É bom de tratar com essa pessoa que tem amor. Não é só a bondade, que ela é uma pessoa que faz bondade. É uma pessoa dócil. É bom de tratar com ela. Isto nos conduz a capítulo 11. E a maneira de tratar os menos favorecidos não mostrou benignidade. Sim. Interessante como ele cita, o senhor falou em 15 características, ou 15 facetas, vamos dizer assim. As duas primeiras são positivas. Ele começa afirmando o que o amor é. Depois vem uma lista de coisas negativas. Depois ele volta, versículo 7, para positivas. E se fizermos um cálculo, há bem mais negativas do que positivas. Então ele está mostrando o amor mais pelo que ele não faz. Exatamente. Está dando esta ênfase. Creio eu, como o senhor Tomás está relacionando, ligando especialmente com os problemas em Corinto. O amor não é assim. Não faz isso, não faz aquilo, para chamar a atenção dos coríntios. Coisas que estavam acontecendo lá, provando que não era a manifestação do amor de Deus. Sim. O amor não é leviano, não trata com leviandade. Aquela pessoa que está sempre se gabando, sempre se elogiando, não faz parte do amor.
Isto aí. Isto nos leva novamente para capítulo 11, onde a leviandade tomou conta do que devia ter sido a ceia do Senhor. E até mesmo com a tendência de alguns se embriagarem. Sim. O amor não teria permitido isto. Nós não vamos chegar até capítulo 14, mas Paulo tem que falar como se estivesse como crianças, brincando com as coisas de Deus. Sim. E estes dons, parece que queria agir como criança e ir na frente. Certamente leviandade. Já falamos um pouco sobre a soberba no começo. E aí em versículo 5, a indecência. O amor sabe o que é decente, o que não é decente. Sabe discernir isso aí também. O Sr. Greg vai falar alguma coisa? Vamos ver. Estava pensando, Sr. Carlos, estas qualidades aqui em versículo 4 são o resultado da carnalidade que nós temos no capítulo 3. Ah, sim. Não busca os seus interesses. Olha, isso aqui não é fácil. O exemplo supremo seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas como o Senhor falou, para nós fazer isso não é nada fácil. No capítulo 6, eles estavam uns processando os outros, levando para a justiça comum. Então, estavam buscando seus interesses, seus próprios interesses. Será que a lei de Moisés agora está sendo cumprida no crente? Amar a Deus, amar aos outros, como a si mesmo? Sim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o crente está cumprindo o que está escrito na lei. Não está guardando a lei, mas a nova vida produz essas características. Não busca os seus interesses. Vamos ver qual é o próximo que temos aqui. Não se irrita. Parece que não se irrita facilmente. Que nem temos noutra parte da palavra de Deus que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, aqui, o amor não se irrita. E não suspeita mal. A suspeita mal é aquele que está sempre se lembrando do que o outro fez para mim de mal. E eu estou contabilizando aquilo. Tal irmão, o ano passado me fez uma coisa, mês passado me fez outra. É isso aqui. O amor esquece isto. Desconfiado. Desconfiado. O amor esquece isto. Eu acho que o apóstolo era vítima disto mesmo, como vem à tona na segunda epístola, que foi acusado de leviandade, prometendo ir, depois mudando de pensamento, e isto era atribuído a motivos que não existiam. Então, novamente, é algo que se aplica aos coríntios, bem como não se porta com indecência. Se
se isto fosse o caso, se eles folgaram com a indecência em capítulo 5, não se humilhando para que aquele homem fosse tirado. Sim. Então, tudo parece se aplicar muito aos próprios coríntios. Eu queria pedir para o Carlos explicar esse texto, quando o Senhor Jesus Cristo então fala o amor nos constrange, ali em 2 Coríntios. O amor nos constrange. Eu gostaria que explicasse. Sim. Já que estamos falando do amor. Se lembra exatamente o versículo? É 2 Coríntios 5? 5:14. 5:14, exato. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sim, tá bem. É interessante aquela passagem que nos mostra o efeito que deve ter no coração do crente a morte de Cristo. De nós não viver mais para nós, mas viver para Ele, para agradar a Ele, durante os dias que Ele nos der aqui nesse mundo. Acho que é mais ou menos assim, aquela passagem, né? Versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A injustiça é quando eu vejo meu irmão mal, alguma coisa que acontece para ele de mal. O amor não fica contente de ver o meu irmão mal. O amor não fica imaginando que ele está sendo castigado por Deus porque está acontecendo aquele mal para ele. Mas, pelo contrário, folga com a verdade. Porque muitas vezes o mal acontece, seja o que for que a pessoa esteja passando, surgem comentários que é por isso, que é por aquilo. De repente surge a verdade sobre o assunto. E a verdade é que não era por aquilo que estavam dizendo, era por outro motivo. Então, o amor se regozija com a verdade acerca do seu irmão. Não quer ver o seu irmão mal. Não fica contente de ver o seu irmão na hora difícil. É muito elevado, né? Esse amor aqui. Poderíamos aplicar isto na maneira mais aberta do que isto. Injustiça em qualquer área. Sim. O amor vai deixar a gente triste com injustiça e vai me dar alegria de ver algo sendo feito com transparência, com verdade. Sim. Está escrito, seu Carlos, em Hebreus 1:9, sobre o Senhor Jesus Cristo, que Ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. São formas da manifestação do amor perfeito do Salvador. Amou o que era justo e odiou a iniquidade. Sim. É o grande exemplo, né, para nós. Versículo 7 nos mostra que o amor procura ver tudo de bom nos outros.
É muito fácil nós vermos o defeito do nosso irmão. Mas ele tem um defeito, mas não é só defeito que ele tem. Ele tem coisas boas também. Então aqui ele tudo sofre, suporta, tudo crê, tudo espera com respeito ao outro, procurando ver coisas boas, boas intenções nos atos e palavras do irmão. E o versículo dos 4 tudos, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre. Essa palavra é diferente daquilo que nós temos no versículo 4, o amor é sofredor. Sim. Esse verbo sofre, tudo sofre. Bom, a palavra vem da palavra que significa telhado. O amor age como cobertura. Sim. Esse amor dá proteção. Resguarda da chuva, vamos dizer, dos elementos. Amor é assim. Ou como diz noutra escritura, né? Cobrirá uma multidão de pecados? É nesse sentido, né? Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? O amor não sai contando a falta do meu irmão. O amor não deixa eu espalhar a falta do meu irmão, né? Tudo sofre, cobre. Claro que tudo tem várias escrituras que nós temos que comparar para ver o que fazer em cada ocasião, né? Mas não existe aquele prazer de contar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, de mal. Esse tudo crê, seu Carlos, talvez teria que explicar melhor para nós. Tudo crê. Nós não queremos crer em engano e mentiras e tanta coisa, né? Não, aqui é no irmão, né? Nós vivemos num tempo quando a palavra da maioria das pessoas não é firme, sabe? Então, tudo crê, eu confio, espero o melhor do meu irmão, acredito que é assim mesmo que ele está falando. Até prova em contrário, né? Mas não desconfio logo. Primeiro eu confio nele. Deixo a desconfiança por último. E uma disposição de confiar e não suspeitar. Sim. Os primeiros 3 versículos que nós estudamos, o senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Estavam cheios de... Estou ouvindo. Estavam cheios de eu e propósitos duvidosos, sem proveito. E aqui nós estamos estudando cada palavra do amor perfeito. Sim. Mas a pergunta o contexto aqui é a vida no espírito do crente. A manifestação positiva ou não manifestação de algo negativo aqui, do crente andando no poder do Espírito Santo. Sim. Seja no caso do ministério, como um assunto que foi falado, mas também na vida diária. Na vida, todo o setor da vida. O senhor pode explicar melhor isso? Nós temos ligado mais com o ministério, mas só no começo, na introdução, que falamos mais assim, né? Agora nós estamos vendo no dia a dia, no nosso relacionamento com o nosso irmão, não folga com a injustiça, por exemplo. Esta palavra não seria ligado com a manifestação dos dons, seria ligado com acontecimentos na vida diária, né? Então, podemos ver essa manifestação diária aqui também.
O senhor tem alguma coisa a nos ajudar? Não? Não, mas poderia falar se quisesse. O amor espera. Aí vamos achar no começo do versículo 8 que o amor nunca falha. O amor tem um trilho certo para andar. Ele não cai fora daquele trilho. Embora em outras situações pudéssemos perder a esperança de alguma coisa a respeito do nosso irmão, o amor não perde a esperança. Espera, confia que acontecerá o bem, a boa realização da vontade de Deus. Então, tudo espera. O amor nunca falha. O amor nunca desiste, realmente. Nunca desiste. Porque a recuperação, podemos pensar na recuperação, restauração. Estou me lembrando novamente de capítulo 6, um movendo um processo contra o outro. Qual era o caminho? Sofrer? Confiar em Deus? Esperar? Suportar que o problema fosse resolvido? Esperar a recuperação daquele irmão, que ele mudasse de opinião quanto ao que estava fazendo? Mas muitas vezes demora. Tem que suportar, tem que esperar. Sim. Não perder a esperança, como o senhor disse. Tudo espera, isto é, não aceitaria o fracasso como final. Esse amor leva uma pessoa a se levantar para esperar dias melhores. Sim. Seu Carlos, lemos aqui, tudo suporta. Efésios 4 diz, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente, eu tenho que suportar os meus irmãos, sim, mas e quanto eles têm que suportar de mim? Então é uns aos outros, não é só... Os dois lados. Então, podemos pensar naquele irmão que está abalado devido a uma queda, devido a uma situação desagradável, mas ele já tem compreendido e já tem se arrependido. Aqui se aplica esse amor, nós devemos manifestar esse amor. Sim. E ele, tendo a esperança diante dessa espera, né, Sim. poder retornar e não ficar completamente inutilizado para sempre. Exatamente, que temos em Gálatas que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Seja entre o povo de Deus, nosso pensamento nunca deve ser que aquele irmão não tem mais jeito, não tem mais recuperação. Seja na obra do Evangelho, nosso pensamento não deve ser, olha, aquela pessoa não tem mais jeito, não quer mesmo ser salvo. O amor espera, tem esperança, não admite, que nem o senhor diz, não admite o fracasso. Então esse amor é algo especial, não está na nossa natureza ser assim. Esse termo, o amor nunca falha, será que poderia ser a primeira indicação na passagem de que o amor acaba, essa não é a palavra certa, que o amor, na realidade, se perpetuará por toda a eternidade. E isto se evolui mais em seguida. Mas talvez a primeira
indicação da permanência eterna do amor. Seu Carlos, se eu pudesse voltar para o começo, e principalmente o último versículo do capítulo 12, o caminho mais excelente. Em vez destes dons especiais, etc., Paulo apresenta este caminho de amor. Mas em qual sentido? Ainda depende do uso dos dons, etc. Mas será que a ideia é, com este amor junto, vai produzir a edificação que temos claramente no capítulo 14? Sim. Este é o caminho? Esse é o caminho. Excelente? Excelente, sim. Seu Carlos, todas estas qualidades do amor se manifestando não numa situação tranquila, mas no meio de desapontamentos, no meio de depressão, no meio de oposição, né? Esse é o foco do apóstolo. Sim. São realidades? São realidades. É como eu disse no começo, o mundo despreza isto aí. O mundo não considera virtudes o que temos aqui. Mas nós temos aprendido da palavra de Deus que são virtudes. E temos de nos vigiar a nós mesmos para ver se alguma vez saímos fora e voltemos de novo para esse trilho, né? Esse amor manifestado em todas essas 15 palavras que temos aqui, descrevendo as várias atuações dele. Alguém tem mais alguma coisa sobre essa passagem? Poderia falar agora? Já são 8:05. Versículo 8 aqui, o amor nunca falha, faz nos lembrar de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Sempre há de existir. Não, mas eu não quero passar agora, né? Temos ainda outra parte aqui, né? Tá bom, eu acho que ninguém vai falar mais sobre os primeiros versículos. Eu quero dizer alguma coisa então sobre a última parte do nosso capítulo e depois passar para nós estudar juntos. Então nós temos aqui na última parte os dons parciais que existe em parte e que um dia terminariam. Então está incluído profetizar, a profecia, as línguas e a ciência. Nós temos aqui a palavra aniquilar, profecias serão aniquiladas, versículo 8. Ciência desaparecerá, fim do versículo 8. E no fim do versículo 11 diz, acabei com as coisas de menino. Então, essas três palavras têm o mesmo significado. Aniquilar, desaparecer e acabar. Estão aqui três palavras diferentes em português, mas são iguais, com o mesmo significado. Talvez nos ajude a ver. Nós lemos aqui também, em parte conhecemos e em parte profetizamos. O apóstolo usa duas comparações.
a comparação do menino para adulto. Quando é menino, não é um homem maduro, ou perfeito, que seja. Dentro da sua idade, ele está perfeito dentro da sua idade. Mas o menino não ficará sempre menino. Um dia será homem adulto, maduro. Ele usa também aqui o exemplo, a comparação do espelho. O espelho, como olhando num espelho antigo, como algo que não era claro, o espelho antigo. Ficava tipo embaciado, assim. Muito difícil da pessoa se enxergar os detalhes do seu rosto. E então ele fala do dia quando não haverá mais o espelho, mas haverá a vista face a face. Então ele usa essas duas comparações e fala que cessarão línguas, profecia, profecia e ciência. De uma maneira especial, profecia e ciência serão acabadas. E línguas cessarão, quer dizer, tipo uma pausa, uma maneira diferente de explicar o fim das línguas, diferente da profecia e ciência. Então, irmãos, existem dois modos de compreender isto aqui. Eu vou resumir as duas maneiras e depois nós vamos pensar e vamos deixar os irmãos ver como é que compreende melhor, como é que acham melhor, como é que aceitam melhor. Então, cessarão quando vier o que é perfeito. Tem o primeiro pensamento, primeiro no meu modo de explicar agora, né? Não que seja mais importante ou menos importante. Primeira explicação seria que a palavra perfeito se refere a uma coisa e não a uma pessoa. Então, se referindo a uma coisa, seria quando as escrituras sagradas ficassem completas. Então que com as escrituras completas, já no fim do século I, o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Agora não me lembro se era o último livro a ser escrito. Mas até o fim do século I estavam escritas as escrituras. Mas ainda levou muito tempo até que todas as escrituras fossem aceitas por todas as igrejas e estivessem encadernadas, vamos dizer, num mesmo livro. Apesar que não era livro naquele tempo, né, mas num volume só. Todos os 27 livros do Novo Testamento, acompanhados do Antigo Testamento também. Então, com esta explicação, cessariam as línguas, a profecia e a ciência, com o completar-se das Escrituras e o ver face a face e não ver mais em espelho seria a Bíblia completa, clara, onde todos os ensinamentos estariam claros para o povo de Deus. A outra maneira de entender é um pouco diferente. Mostra o seguinte, que o perfeito é o Senhor Jesus Cristo.
que não seria uma coisa, mas seria uma pessoa. E que a comparação que o apóstolo usou do menino, que não vai ficar sempre menino, um dia vai ser homem, amadurecer, é ligado com a passagem de Efésios, que fala da nossa chegada, da igreja chegar a ser varão perfeito. E que, portanto, estava se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tem essas duas maneiras de explicar. E eu gostaria de ouvir os irmãos manifestarem alguma coisa. Eu falei bem resumido, posso ter me esquecido de algum detalhe das diferenças dos dois tipos. Então, sobre o amor, no último versículo do capítulo, conforme a primeira maneira de entender, o amor continua. Não diz continuará, diz continua, permanece, né, a palavra ali. Então que ao cumprirem-se, ao estarem completas as escrituras sagradas, terminando os dons milagrosos, o amor, a fé e a esperança continuariam como algo de um tempo presente, assim, não ligado ao futuro. Segundo a outra maneira de explicar, seria na vinda do Senhor. É na nossa entrada no céu que não precisaríamos mais da fé nem da esperança. Apenas o amor continuaria. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu quero ouvir alguma manifestação dos irmãos e todos nós ver o que achamos melhor para a nossa compreensão desses dois pontos de vista. O senhor gostaria de começar a mostrar a sua preferência? Não, Zé. Eu quero ouvir, manifestei as duas, quero escutar melhor, aprender melhor, discernir melhor isto aí. Não cheguei no ponto ainda. O senhor pode falar, seu Lindsay? Eu gosto da sua primeira opção. Aquilo que é completo referindo-se às Escrituras. No final, vamos dizer, do primeiro século. Completando-se a Bíblia, como nós temos nas nossas mãos, não havia mais necessidade destes dons milagrosos. Esses dons espetaculares cessaram então. Não havia mais necessidade, porque já temos a Bíblia completa. Por exemplo, profecias? Não precisamos de profetas agora. Deus não tem nada mais a revelar. Tudo quanto que Ele revelou, temos aqui. Nas Escrituras. Sim. Eu tenho um problema. Profecia, aqui diz, profecias serão aniquiladas. No livro de Joel, capítulo 2, citado em Atos capítulo 2, mas não era o cumprimento da profecia, diz que depois da vinda de Cristo, os mancebos profetizarão. Ao meu ver, isto cancela o segundo item, a segunda maneira. Porque quando vier o que é o perfeito, se é o Senhor Jesus Cristo, ao contrário de cancelar profecia, vai abrir caminho para a profecia acontecer. Então, é importante ver isto, que profecia aqui está sendo aniquilado por causa de alguma coisa tomando seu lugar, que eu acredito que seja a Bíblia completa. Para esta época, o dia da graça, profecia não existe mais. Concorda? Seu Carlos, cada um destes dons aqui, citados, que vão desaparecer, né? Profecias, línguas, ciência,
apareceram ontem no estudo do seu James, versículos 8 a 10. Sim. É interessante notar que cada um deles faz parte de um dos 3 grupos. Sim. Que ele nos explicou ontem. Isto indicando, então, que toda aquela lista lá, né, haveria de terminar também. Pois cada um desse aqui é um representante de um daqueles grupos. Eu entendo assim. Qual é o versículo que eu não me lembro agora? Versículo 8? Não, de capítulo 12 que está referindo. Capítulo 12, versículos 8 a 10. 3 grupos. Sim. Foram falar sobre 3 grupos de dons. Cada um desses 3 aqui, de versículo 8, representa um daqueles grupos. Tá. A pergunta é, havendo profecias, serão aniquiladas, né? Quando? Havendo línguas, cessarão. Quando? Havendo ciência, desaparecerá. A questão é quando? Eu creio que é quando as escrituras se cumpriram. Pois, há profecias agora? Nós explicamos ontem que não há mais. Há línguas? Acreditamos que não haja mais línguas, dom de línguas. Há ciência nesse sentido de dom espetacular? Cremos que não há mais. Então já terminaram esses dons. Então isso me comprova que foi quando as escrituras se cumpriram que eles terminaram, não existem mais. Então já veio o que é perfeito, a Bíblia. Prefiro entender assim. Eu pessoalmente gosto dessa maneira de tratar da passagem, só que eu tenho um problema e quem sabe os meus irmãos podem me ajudar. O problema principal é a segunda parte do versículo 12. Primeira parte não tem problema, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Podemos facilmente aplicar isso à Bíblia completa. Segunda parte, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como é que os meus irmãos vão me ajudar com essa frase, ligando isso com a Bíblia completa? Este é o meu problema. Sim. Eu entendo que chegar à estatura de varão perfeito, através da Bíblia, eu posso chegar a uma condição espiritual que Deus espera de mim. É possível. É possível. Mas eu acho que aquela referência em Efésios sobre chegar a varão perfeito refere-se à igreja e não a indivíduos? Será que não? Não seria exatamente o mesmo que temos aqui. Já que nós temos a Bíblia completa, como nós estamos ouvindo, nas nossas mãos, nós temos um livro cheio de conhecimento. Potencialmente, nós conhecemos. Pelo menos, eu vejo aqui um desafio. Eu querendo conhecer como sou conhecido, eu só preciso estudar o que nós temos aqui. E também o quadro de espelho, em outras passagens, Paulo mesmo usa para descrever a palavra de Deus. Eu não vejo muito problema com a colocação do seu James, como seus Lindsay tem colocado. Paulo era apóstolo, mas não quer dizer que ele conhecia tudo. Pedro mesmo, sendo o grande apóstolo que era, terminando a segunda carta, admite que Paulo tinha informação que ele achou difícil. Então, está na Bíblia agora. O que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, e agora nós temos tudo completo. E como Deus me conhece e conheceu Paulo, eu também posso, através das escrituras completas, tenho esta possibilidade de crescer ao tamanho que Deus quer. Eu não vejo muito problema com isso. Só para esclarecer uma dúvida, talvez de muitos, se o que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer que as línguas
E as profecias permanecem até hoje, esperando a vinda dele. Então, eu acho que não aceitamos isso, né? Fica difícil de aceitar. Pois é. E o exemplo do menino pode ter servido por uma época, por um tempo, assim como por um tempo os apóstolos foram necessários e foram usados. Línguas e curas e essas coisas que aconteceram foram necessárias nos primeiros dias. Hoje não precisa mais, sem dúvida. Tempo e modo certo das coisas acontecerem. Menino anda de bicicleta, brinca, cai. Varão adulto não brinca mais com essas coisas. Pode ter sido por um tempo só. Embora que haja outras passagens que nos mostram o fim dos dons. Marcos 16, Hebreus capítulo 2. Talvez só por esse motivo leva a gente a pensar um pouco, né? Eu acho que convém seu Henrique falar, seu Tomás falar sobre Sim, esse estamos assunto. esperando. Tem tempo ainda. Eu fiz uma promessa para o seu Carlos que eu estou cumprindo. Tá, obrigado. Estou aprendendo. Seu Carlos, olhando o versículo 9, Sim. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então tudo era parcial. Tudo parcial, sim. Tanto o conhecimento como a profecia. Mas agora veio o que é perfeito, a Bíblia completa. Sim. Seu Carlos? Eu preciso confessar uma coisa. Anos atrás, conversando com pessoas que dizem, mas ainda tem línguas e curas extraordinárias e tantas coisas mais, profecias e... Então, eu usei defendendo que quando vier o que é perfeito seria as Escrituras. Ele tentava defender dizendo que era vindo do Senhor Jesus. Então ficamos nós dois, né? Assim, mas eu fiquei convencido e consegui ajudar outras pessoas defendendo que eram as Escrituras. Então, pessoas dessas congregações aceitaram, disseram, é verdade. Na verdade, a gente vê que não falam mesmo línguas na nossa igreja. Mas quando alguém insiste dizendo que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, é mais difícil de a gente se defender. Exatamente como o senhor está dizendo. Por exemplo, o problema das línguas. Não precisamos ficar restrito a esse capítulo. Passemos para o capítulo 14. As religiões que dizem que têm línguas estão desobedecendo as ordens de capítulo 14. Que tem que falar 2 ou 3 só, um de cada vez. Eles não fazem assim, falam todos ao mesmo tempo. É que as mulheres não podem falar, e lá as mulheres falam. E tem um outro ponto que eu me esqueci agora qual era. Intérprete. O intérprete, exatamente. Precisa ter intérprete, e eles não têm. Então já está provado que não é o dom de língua que eles têm. Independente de 1 Coríntios 13. Seu Carlos, e Números capítulo 12,
Nós temos Moisés falando face a face com Deus. Aos outros eram visões. Não corresponde a esse trecho aqui? Em que sentido seria daí? Parcial. Visões, revelações, mas face a face. Completar das Escrituras? Completar das Escrituras. Então a gente é convidado para fazer a introdução num capítulo, às vezes não pode escolher o capítulo, e muitas vezes se torna difícil de... Então isso que eu expus não saiu da minha cabeça, é outros que entendem assim, e estou deixando com o povo de Deus para estudar mais e ver o que acha que pode ser melhor. Mas já, da minha parte, acho que podemos encerrar o estudo. Sr. Carlos, apreciamos a maneira em que o senhor colocou, porque devemos dizer que há muitos homens de Deus que entendem que é o céu. Inclusive, o meu tio que trabalhou no início do trabalho aqui, acreditava toda a vida dele que era o céu, o que é perfeito. E não é um problema os crentes ir para casa hoje, ler de novo, e examinar e ficar fixo na sua própria consciência. Porque a palavra, o perfeito ali, é questão de interpretação, né? Não diz bem claro o que é. É uma interpretação, duas interpretações que existem. Muito obrigado.